Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos. Então você tem um filme. Miau? Não. Você tem um filme de arte que é trash. E aí? Bom, Bacurau é um filme que foi lançado esse ano aqui no Brasil, se eu não me engano, no final de agosto nos cinemas. E ele está bem conhecido principalmente entre os amantes do cinema nacional e o cinema cult. E em pouco tempo ele já se tornou um clássico do cinema brasileiro. Bacurau, ele conta a história. Bacurau é o nome de um vilarejo no interior do Pernambuco. E ele conta a história inicialmente da vila. Ele te dá uma sensação no começo um pouco arrastada. E para alguns é uma sensação até desnecessária. Um arrasto de quase mais de meia hora. E você tentando entender o que vai acontecer naquele filme. Para quem vai pro cinema sem saber qual a história do filme, talvez fique meio chato, ou talvez não saiba bem por que tá ali no cinema assistindo aquele filme, mostrando aquela vila e aquelas pessoas. Mas para quem já sabe qual é a verdadeira história do filme, fica só aguardando o que vai acontecer, ou fica tentando entender nesse tempo que alguns consideram arrastados, que para mim não foi, fica tentando entender melhor as personagens que vão sendo apresentadas. Não só as personagens, mas a realidade daquelas pessoas ali, daquele vilarejo de Bacurau. Você percebe que as pessoas ali são pobres, elas estão enfrentando um problema de falta d'água e também de falta de alimentos. E de certa forma você vê uma realidade que ainda é presente em muitos povoados do interior das regiões mais áridas do Nordeste. Mas, ao mesmo tempo, você vê que aquilo ali não é um estereótipo. Você tem ali, por exemplo, coisas que você não costuma imaginar. Você, por exemplo, que assim como eu fui criada numa realidade sudeste, talvez não imagine que todo mundo numa vila dessa, que está passando fome, faltando água, tenha celular com internet e tenha logo digital na escola e que o professor ensine as crianças utilizando tablets, esse tipo de coisa. Então, eu acho esse tempo que o pessoal considera arrastado muito importante para estabelecer um pouco de que... para estabelecer que aquelas pessoas... Então, eu acho que esse tempo ele é muito importante para estabelecer que aquelas pessoas não são miseráveis, que aquelas pessoas não são coitadas, apesar de elas estarem passando por uma situação que muitas vezes foge do controle delas. Isso a gente percebe no começo do filme, quando eles falam a respeito de um conflito armado que teve, justamente porque um pistoleiro local, um justiceiro local, entrou em conflito com as pessoas que bloquearam o acesso da água, colocando pedras no canal do riacho, do canal do riacho não, do canal do rio, parece que é uma transposição de rio, e eles colocaram pedra no canal para impedir que a água chegasse na cidade. Então você vê ali que aquilo ali foge ao controle das pessoas ali daquela localidade, é um evento maior. Bom, aí da metade pra frente você começa a ver as coisas acontecerem ali naquele local. Você vê a chegada de pessoas estranhas, de 2 motoqueiros, o sinal de celular da cidadezinha de Bacurau
é cortado e você já percebe que é por causa daqueles motoqueiros. Aí você é apresentado também a um grupo de estrangeiros. Pelo jeito eles são americanos. Um deles é alemão, mas mora nos Estados Unidos já há 40 anos, que é digamos, o líder do grupo ali. E eles foram ali para Bacurau para fazer uma caçada. Mas eles foram para fazer uma caçada humana. Nada é muito bem explicado, mas o que dá a entender é que eles fazem parte de um grupo, que não é só eles ali, que organiza caçadas a seres humanos em várias partes do país. Tipo, você se inscreve, leva sua arma, que não pode ser uma arma muito moderna, não pode ser uma arma automática, e chegando lá, você atira e cada pessoa que você mata é uma pontuação diferente. Você vai sendo pontuado e no final da caçada provavelmente deve ter um vencedor. Isso também não fica muito bem explicado. Então você tem o início de história com aquele pano de fundo daquelas pessoas de Bacurau. Depois você tem a apresentação desses gringos. E depois você tem o desenvolvimento, que é como as pessoas de Bacurau vão se defender dessa ameaça. Se elas vão conseguir se defender, né? Porque inicialmente, quando você vê um vilarejo tão simples, com pessoas que parecem ser tão pacíficas, você imagina como que elas vão fazer para se defender. Até antes um pouco até eles descobrem que isso está acontecendo ali, porque uma fazenda local foi visitada por esses índios e todo mundo foi morto. E aí eles acabam indo para essa fazenda. Os cavalos dessa fazenda fugiram durante a noite. Aí 2 homens de Bacurau foram levar esses cavalos de volta para essa fazenda. E quando eles chegam lá, eles veem todo mundo morto, mas no meio do caminho eles encontram 2 brasileiros que na verdade estão trabalhando com os gringos, e esses brasileiros matam eles. E mais tarde um dos personagens do pacote sai de Bacurau e vai para essa fazenda para procurar esses 2, para saber por que eles não voltaram. Encontra eles mortos, encontra todas as pessoas daquela fazenda, se eu não me engano são 7 pessoas mortas também, de forma brutal. Você vê assim que a pessoa estava parada e de repente atiraram nela, sem nenhum aviso nem nada, foi pega de surpresa. A partir disso, as pessoas elas já ficam alertas, elas percebiam que estava rolando alguma coisa estranha, e a partir desse momento elas começam a ficar mais alertas e começam a se preparar para a chegada desses gringos. O pacote, então, ele vai buscar numa barragem que está desativada porque não tem água. Ele vai buscar o Lunga, que é o justiceiro que entrou em conflito a respeito de água e está sendo procurado pelas autoridades locais. O Lunga, ele é uma pessoa assim, vamos dizer, vai ser o próximo ícone em termos de personagem brasileiro, né? Os personagens, tem sempre aqueles personagens brasileiros que são muito marcantes e que não saem da nossa cabeça. E o Lunga, ele é um candidato a ser esse tipo de personagem. Ele é bem caricato e ele é bem sangue frio também, você percebe isso nas partes de ação do filme. A forma como ele mata, sem escrúpulos, o jeito mais selvagem dele e ao mesmo tempo brega. Ele é um personagem muito bom e eu gostaria que quando vocês fossem ver o filme prestem bastante atenção nessa figura do Lunga.
Vocês vão ver bastante qualidade nele, vocês vão gostar bastante. O filme ele faz várias críticas sociais, várias críticas políticas. Você pode perceber num todo que os personagens de Bacurau, eles representam uma minoria. São pessoas pobres, pessoas mestiças, pessoas negras, homossexuais, prostitutas. Inclusive, tem um certo momento no filme que o prefeito está forçando uma das prostitutas a ir com ele. O prefeito, ali no caso, é inimigo de todo mundo da cidade. As pessoas ali odeiam ele. E o prefeito está forçando uma dessas prostitutas a ir com ele. E as outras prostitutas estão tentando impedir porque a moça não quer ir. E uma delas, a mais velha, provavelmente a cafetina, fala pro prefeito assim: puta também vota. E isso é uma coisa que é muito interessante na nossa realidade política atual. É você pensar que, apesar de serem minorias, as minorias também votam, elas também têm direitos. Outra coisa muito interessante é que os gringos, eles vigiam toda a caçada por meio de drones. E eles disfarçam um dos drones como disco voador. Só que a população, como eu disse, não é uma população ingênua. Um dos senhores, ele fala pro pacote: olha, eu vi um drone disfarçado de disco voador. Eles disfarçaram para tentar enganar a gente, mas eu sei que aquilo lá é um drone e eles estão vigiando. Eu não sei de quem que é, mas tá vigiando a situação aqui, né? Então, outra coisa que é muito interessante da gente notar é que as pessoas, elas, por mais que a realidade delas seja diferente da nossa, não quer dizer que elas sejam ingênuas e desatualizadas. O filme Bacurau se passa no futuro. Pelos pequenos indícios que você tem ali, você sabe que esse futuro é um futuro distópico, onde está acontecendo muita coisa no Brasil. Então, só prestar atenção no filme que vocês vão perceber. E é muito interessante todo o ambiente que foi criado para esse filme e a forma como a história é contada. Bom, o que mais que eu posso falar do filme? Eu gostei demais do filme, eu recomendo muito as pessoas verem. Tem cenas de gore. Pra quem não sabe, gore são, digamos assim, tem cenas de mortes bem violentas, né? Quando os gringos chegam para atacar a cidade, acontecem algumas mortes muito violentas e para quem não tiver estômago para isso, já fica avisado. Não é um filme de terror, algumas pessoas falam assim: é um filme de terror. Não, não é um filme de terror. É um filme de ficção científica. Não, não é um filme de ficção científica, porque tudo que tem ali não foge da nossa realidade atual, né? Você tem ali o uso de celular, o uso de drone, então você não tem ficção científica. Você provavelmente tem uma distopia, mas que é uma distopia que não está... Bom, você provavelmente tem uma distopia, não, você tem uma distopia. Só que às vezes eu tenho dúvidas do quanto pessoas que se consideram superiores às outras realmente não estão por aí caçando outras pessoas como se fossem animais, né? Tem a figura dos brasileiros também, que ajudam os gringos. Acho legal vocês notarem isso, que tem um diálogo muito interessante, onde a moça que é do Rio de Janeiro e o rapaz que é de São Paulo, e que além de ser de São Paulo também é desembargador, funcionário do governo. Eles estão ali tentando ajudar os gringos e eles começam a conversar com os gringos e eles começam a colocar que eles são iguais aos gringos, tipo, eles são brancos também, que eles moram numa região do Brasil mais sofisticada. Só que aos olhos daqueles gringos, eles não são nada. Eles são outras pessoas de terceiro mundo. Então, também fica aí a crítica social de que não é porque você mora numa região do país que é mais rica, entre aspas, né,
que você é melhor de alguma forma que qualquer outro brasileiro. Lá fora, no exterior, você é apenas um brasileiro. Você não é nem mais branco, nem mais preto, nem mais merecedor de dignidade que qualquer outro brasileiro. Porque você não é igual a eles. Você é só mais um daqui. Então, não vale a pena você discriminar as minorias dentro do Brasil, porque se você se comparar com o resto do mundo, você também faz parte de uma minoria, que são os brasileiros. Bom, Bacurau, acho que deu mais ou menos para vocês entenderem. Vão ver o filme. Tenho certeza que todo mundo que curte cinema, que curte crítica social, que gosta de cinema brasileiro, vai gostar bastante do filme e vai sair de lá com vários questionamentos, e assim como eu, vai querer ver mais sobre esses personagens, saber mais sobre a situação do Brasil, saber mais sobre aquele pano de fundo de Bacurau. E fica aí o meu apelo, por favor, façam uma comic, façam uma história em quadrinhos, continuando a saga dessas pessoas de Bacurau, contando pra gente o que tá acontecendo no Brasil, porque eu acho que seria um quadrinho sensacional. É isso aí. Tchau. Você quer viver ou morrer?